Olá, gremistas! Para falar um pouquinho do Grêmio, projetar o jogo importante contra o Fluminense. E será que o Renato vai finalmente dar ouvidos ao torcedor? É isso que a gente confere agora. Pois é, e parece que o Renato pode dar ouvidos aos torcedores, porque uma das principais reclamações que a gente tem ouvido e lido nas redes sociais é que o torcedor gremista quer um pouco mais daquele Renato que reinventa o jogo. No ano passado a gente viu isso, o Renato mudou o esquema várias vezes, em outras passagens pelo Grêmio ele também mudou o seu jeito de jogar a fim de contemplar aquele grupo que ele tem, né? É isso que tem que se fazer. E esse ano parece que o Renato não tá fazendo isso. E a galera tá com uma pulga atrás da orelha e tá chateada com o treinador gremista, que já começa a ouvir muito mais críticas do que se ouvia no passado. O Renato insiste com aquele time do 4-2-3-1, com dois ponteiros, um centroavante, que é o JP Galvão porque é o que tem, né? E ele não vem conseguindo dar resposta. E jogar com o JP Galvão, com todo respeito ao jogador, é jogar com um a menos. O Grêmio já mostrou isso em diversas partidas. Ele não consegue nem mesmo chutar gol, que dirá fazer gol, né? Mais de 40 jogos pelo Grêmio, 3 gols apenas. Foi um erro de avaliação da direção do Grêmio e um erro do Renato em insistir na sua escalação. Pois bem, agora pelas notícias que se tem, por exemplo, no site do portal GZH, aqui dos amigos Rodrigo Oliveira e Simon Bianchini, é que o Renato fez alterações. Pode jogar com um outro esquema. Pode colocar mais um volante, que seria o Edenilson, e sacar o centroavante. Não jogar com a figura do centroavante, tendo o Gustavo Nunes e o Pavon mais à frente dos jogadores mais móveis. E essa é uma ideia que me agrada muito, porque isso é uma das coisas que eu já vinha dizendo, conversando com amigos, conversando com gremistas, que eu gostaria de ver o Grêmio jogando assim, justamente com a entrada do Edenilson para fazer um tripé de volantes e dando mais liberdade ao Cristaldo, porque o Cristaldo ele não é exatamente um meio. Ele joga muito mais como um segundo atacante. A gente vê isso quando ele tem o Diego Costa para fazer tabela, para chegar na área, para fazer gol. Então, eu acho que vai ser interessante se o Renato confirmar essa escalação contra o Fluminense, jogo de domingo agora, né? A gente está gravando esse vídeo agora no sábado. Se ele confirmar esse time, vai ser interessante de ver. Por quê? Porque ele atua com um tripé, vai atuar com 3 jogadores que tem qualidade de jogo, incluindo o Dodi que é o primeiro volante, que é o responsável por fazer aquela marcação, ele também sabe jogar. Então, formando o meio campo com o Dodi, PP e o Edenilson e dando mais essa liberdade para o Cristaldo chegar à frente com o Pavon e o Gustavo Nunes, eu acho que o Grêmio tende a fazer uma partida, no mínimo, mais interessante do que vinha fazendo, tendo o JP Galvão. Claro, o Pavon ainda, depois que voltou da lesão, não é o mesmo jogador, não está demonstrando o mesmo futebol, mas quem sabe com uma mudança aí de estilo de jogo contemple. É claro, dentro dessa própria formação, o Grêmio pode variar durante o próprio jogo. O Edenilson pode fazer aquela ala direita, e aí sim o Gustavo Nunes abrindo pela esquerda, como ele está acostumado a jogar, e o Pavon de falso 9. Isso pode acontecer, mas eu gostaria de ver uma mudança de esquema, né? Não mais do mesmo, não só mudar as peças, mas também mudar o jeito de jogar. E pelo que se está projetando agora, né, o Grêmio deve atuar contra o Fluminense nesse confronto direto, confronto de desesperados, já que o Grêmio é o vice-lanterna do Brasileirão e o Fluminense é o lanterna. O Grêmio que deve atuar com o Marquezin, João Pedro, Pedro Jeromel, Rodrigo Eli, Reinaldo, o Dodi, o PP, o Edenilson, o Cristaldo ali fazendo a ligação e o Gustavo Nunes e o Pavon mais à frente. Essa é uma tendência de time, né? Ainda teve um último treino no sábado pela manhã. O Renato, ele não anda fazendo essas alterações, ele até comentou em algumas coletivas que poderia fazer troca de esquema, mas quando tivesse os jogadores certos. Então, não sei, mas o fato é que o Grêmio volta ao Rio Grande do Sul, finalmente, né? Vai ter uma partida como mandante no Rio Grande do Sul, não vem jogando na arena em decorrência das enchentes. Vai jogar às 4 horas da tarde deste domingo, dia 30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. E
vamos torcer, né, gente? Vamos torcer para que o Grêmio consiga essa vitória. O jogo se tornou mais complicado porque o Fluminense perdeu para o Vitória na rodada passada. O Grêmio empatou com o Atlético Goianiense, mas o Fluminense está desesperado, né? Não que o Grêmio não esteja, mas o Grêmio pelo menos tem aqueles 2 jogos a menos, né? Fato é que o Grêmio pode ter mudança, o Renato pode começar a dar ouvidos ao torcedor, porque não precisa ser muito gênio para saber que o esquema que o Grêmio vem utilizando não está dando certo. Ouça a voz da torcida, Renato. Quem te critica não quer teu mal. Eu sou fã do Renato. E até já disse, se for para mandar embora o Renato, não é o Renato treinador. Eu sou defensor que esse ano o Renato fique até o final do campeonato. E aí depois para o ano que vem se reavalie, até ele mesmo pode querer novos ares, não se sabe. Mas esse ano ele é o treinador do Grêmio. O que deveria ser afastado é o Renato dirigente, né? Só que a nossa direção atual, a passada também não tem aquele pulso firme para controlar o Renato. Acabou que o Renato, por uma lacuna, ele acabou preenchendo a lacuna ali, faltou esse pulso, faltou essa voz da direção, ele preencheu esse espaço e agora é muito difícil de desfazer. Mas se fosse mandar embora alguém, seria o Renato dirigente, o Renato treinador, para pensar em jogo, para pensar em bola. Esse eu sou contra mandar embora nesse ano. Já fui a favor em outros momentos, mas esse ano, analisando o cenário do Grêmio, não, sou contra. Renato deve ser o treinador, desde que ele escute um pouquinho aí a voz da razão, quem sabe já comece por esse domingo contra o Fluminense, já sacando de vez, né, o João Pedro Galvão, sacando o Galdino, que também não deu resposta, né, mas é um jogador até esforçado, enfim, mas que passe aí a dar mais ouvidos a gente e passe a atuar de outra forma, né, porque se fizer mais do mesmo, a situação não está nada boa, o prognóstico não é nada bom, tá? E não te esquece então, dá um like aqui, ativa o sininho para saber quando tiver novos vídeos aqui no canal e vamos conversar um pouco sobre o Grêmio. Deixa o teu comentário sobre o tricolor gaúcho. Valeu, até a próxima!